Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. O Pai, o Filho e o Espírito Santo comanda esse manto. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta messiânico, seu capítulo de número 59. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, culto de Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Quem achou diz amém? Quem não achou diz, pastor, não sei quem é o profeta messiânico. Fala aí. Quem não sabe, levanta a mão. Oh, maravilha. Isso é bom demais. O único profeta que veio falando de Jesus há 750, mais ou menos, anos atrás. Oh, glória. O profeta Isaías. Oh, glória. Aleluia. Eita, glória. Jesus está nesse lugar, amém, igreja? Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Capítulo de número 59. Irmãos, aleluia. Quantos hoje saiu da sua casa, vindo para a igreja e pensou: Jesus, quero ouvir a tua palavra. Oh, aleluia. Aleluia. Se você saiu desta maneira de sua casa, querendo ouvir a palavra do Senhor, você saiu com um bom pensamento. Oh, glória. Louvado seja Deus. Amém? Eu creio que todos acharam. Aleluia. Eu vou ler do versículo 1, irmãos. Glória a Deus. Até o versículo 6. Do 1 ao 6. Oh, glória. O versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Versículo 3: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. O versículo 4: ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Versículo 5: chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os sai deles uma víbora. E o versículo 6: as suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Vamos orar. Poderoso e eterno Deus, em nome de Jesus, mais uma vez entramos em oração, Senhor. Pai querido, eis aqui a tua palavra nessa noite, Senhor. Pai querido, uma palavra, Senhor meu Deus, do céu para os nossos corações. São palavras, Senhor meu Deus, aleluia,
que entram, Senhor, em confronto com a minha vida, com a vida da humanidade. Mas a tua palavra, Senhor, ela é fiel e verdadeira. Passará o céu, passará a terra, mas as tuas palavras não vão de passar, porque as tuas palavras são palavras de vida eterna. Oh Pai querido, te agradecemos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar a igreja aplaudindo o Senhor Jesus, se você puder, com muita força. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, culto de Santa Ceia do Senhor. E culto de Santa Ceia, geralmente a gente vai pregar no livro de Mateus, né, Thalita? Mateus 26, que fala sobre a Santa Ceia. Vamos escolher o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, onde menciona exatamente sobre a ceia. Mas essa palavra, o Senhor ontem, no meu lar, na minha casa, e pela manhã, já falava comigo com esta palavra. E na verdade tinha um pregador para hoje, mas o pregador desistiu, e o Senhor tinha me dado essa palavra, e eu fiz um voto com Deus. Falei: Senhor, o Senhor me der para falar, eu vou falar. Aleluia. O que o Senhor me der, eu vou falar. E está aqui a palavra do Senhor no livro do profeta messiânico, que a maioria da igreja não sabia, né? A irmã Elizabeth sabia. Oh, glória! Por que o profeta messiânico? Isaías, irmãos, ele veio falando antes de Jesus vir, mais ou menos há 750 anos, mais ou menos 700 a 750 anos antes de Cristo vir na terra. O profeta Isaías já vinha falando de Jesus. Quem era o profeta Isaías? Um homem que vivia no meio de um povo pecador, e ele também era pecador, porque ele fala: os meus lábios proferem pecados, e eu vivo no meio de um povo que tem lábios também, que é tudo pecado. Mas Isaías, irmãos, teve um privilégio, aleluia, de ver, mesmo ainda antes de conhecer Jesus, mesmo antes de conhecer a verdade, ele teve o privilégio de ver a glória de Deus. Aleluia. Ele teve esse privilégio, tanto que ele disse: eu vou morrer porque eu vi Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Deus tinha um plano na vida de Isaías. Aleluia. Tinha um plano na vida desse homem profeta. Jesus tira ele de onde ele estava, limpa. Um anjo vem com um tenaz, toca na boca dele, ou seja, num símbolo dizendo: a tua boca agora está limpa. Agora tu não profere mais palavrões, tu não profere mais mentiras. Aleluia. Tu agora vai proferir a palavra de Deus. Oh, glória. Louvado seja o nome de Jesus. E esse profeta Isaías, onde Deus colocava ele? No meio do povo de Israel. Aonde estava o povo, estava lá Isaías, pregando e dizendo, e falando, e ensinando, e dando as características daquele que vinha para salvar o mundo. Oh, glória! Vinha falando de Jesus. Tanto que quando a gente vai no capítulo, aleluia, de número 53, e o versículo 1, 2, 3, 4, Isaías ele fala
ele apresenta Jesus. Aleluia. Ele apresenta Jesus de uma forma que diz que os homens o rejeitariam. Aleluia. Ele não tinha beleza nenhuma. Oh, glória. Aleluia. Isaías é o homem que dá todas as características de Jesus. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vindo para cá, o capítulo de número 59, o primeiro versículo diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Oh, glória. Louvado seja o nome de Jesus. Olha só, irmão, eis que a mão do Senhor não está encolhida. Isaías estava falando: ei, as mãos de Jesus vai estar de um lado e vai estar do outro, pela sua vida, pela minha vida, pela vida da humanidade. Isaías quis dizer: olha, esse Jesus que eu estou pregando, que eu estou falando, ele vai para a cruz do Calvário, vai morrer e derramar todo o seu sangue pelos meus e pelos seus pecados. Oh, aleluia. Porque não há outro que possa salvar, não há outro, aleluia, que vai poder livrar, aleluia, do desprezo eterno. Não há outro, é Jesus. Glória a Deus. É Ele. Aleluia. O Senhor não está com os ouvidos agravados. Irmãos, aleluia. Hoje nós temos o livre arbítrio. Hoje nós temos a liberdade de falar com Deus Todo-Poderoso. Você pode falar com Ele lá na sua casa, no seu quarto. Você pode falar com Ele na cozinha. Você tem livre acesso para falar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Você tem livre acesso, irmão, aleluia, porque os ouvidos dele não estão tapados. Deus, aleluia. Aleluia. Isaías estava no meio do povo de Israel, dizendo: ei, ele, aleluia, as mãos dele não estão encolhidas, não. Os ouvidos não estão agravados. Mas aí Isaías falou para aquele povo: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Irmão, sabe o que é iniquidade? É injustiça. Iniquidade é maldade. O povo vivia na ocasião. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Grande Deus, aleluia. Na iniquidade. E não se arrependiam. Não queriam se arrepender. Aleluia. Isaías diz: ó, as vossas iniquidades fazem divisão, fazem separação de vós e o vosso Deus. Isaías dizia: e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Os homens, naquela ocasião, eles pecavam de uma maneira avassaladora, que a ponto de Isaías dizer: ó, os seus pecados encobrem o rosto de Deus diante de vocês. Não tem acesso, não tem como falar, não tem como se comunicar. Vocês podem pedir, vocês podem falar, mas os vossos pecados fazem a divisão, levantam uma grande barreira entre vós e o vosso Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, uma das coisas nossa, quando nós oramos, não tem jeito. Nós pedimos pela nossa casa, nossa família, nossos filhos. Nós pedimos pelos doentes, oramos. Aleluia.
E aquele povo também não era diferente. Só que eles não queriam largar a iniquidade. Eles não queriam largar o pecado e queriam que Deus atendesse. Aleluia. Deus não pode, não tem como, irmão. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Não tem jeito. Aleluia. Foi por isso que Jesus veio. Muitos não entendem porque Jesus veio. Se Jesus não viesse, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Não tinha mais como chegar a Deus. Como chegar a Deus? Nós entendemos e lemos que antigamente o povo se reuniu. Está lá no livro de Gênesis. O povo se reuniu. Olha só o que o povo estava fazendo. Se reuniram, fizeram uma torre para chegar no céu. Aleluia, Deus, glória a Deus. Está entendendo? O povo sempre procura alguma coisa para chegar a Deus, é ou não é? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não adianta. Não tem como. Os grandes homens antigos, como Abraão, Davi, Moisés, grandes mulheres, sabe qual era o intuito? Era unir o povo a Deus. Era para que o povo se achegasse a Deus. Mas todos falharam. Todos pecaram. Aleluia. E agora? Se todos pecaram, Moisés no deserto levou aquele povo, tirou do Egito. Aleluia. Mas não conseguiu. Porque muitos ficaram pelo meio do caminho. Muitos, o chão se abriu e engoliu. Aleluia. Grande Deus, aleluia. Aleluia. E agora? Grande Deus. Aí, alguns falam, irmão, mas a Bíblia não relata. É um algo fora da Bíblia. A Bíblia não relata. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Grande Deus. A conversa de Jesus e Deus para salvar o povo. A Bíblia não relata, não tem nada disso, mas isso aí nós vamos saber, irmão, quando chegar lá. Aleluia, Deus, glória a Deus. Mas eu imagino, aleluia, Jesus falando Glória a Deus. Aleluia. com o Senhor Deus, o Pai. Eu vou fazer o sacrifício para salvar o povo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos, entenda uma coisa. Se Jesus não viesse nesta terra, ele teve uma vivência aqui de 33 anos. Foi para a cruz do Calvário. Morreu. Santo, sem pecado. Aleluia. Eu li uma frase, eu tenho essa frase, que diz assim: um homem tão grande se fez pequeno. Acho que foi a irmã Miriam que mandou, eu segurei para mim, acho que foi. Um homem tão grande se fez pequeno para nos salvar. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você não está entendendo, irmão? Aleluia, glória a Deus. O grande Deus, o Todo-Poderoso,
Todo-Poderoso, Ele desce do trono da glória dele. Aleluia. Numa terra contaminada. Nós lemos aqui que Isaías estava falando: vocês têm as mãos contaminadas de sangue. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o santo dos santos desceu nesta terra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Para nos salvar. Aleluia. A Jaqueline hoje em casa estava falando, eu estava lá em cima tomando banho. Acho que ela tinha tomado banho, estava trocando. A Jaqueline estava falando. Ela estava dizendo que, nós estava falando para Cristiano: nós vamos ficar velhos, vocês vão ficar velhos, nós vamos ficar velhos e vamos morrer. Ela estava falando, correndo, falando, na inocência. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que a nossa vida nessa terra é de 70 anos. O que passa disso é por conta da sua robustez, porque é resistente. Em compensação, mesmo com toda a resistência, irmão Cláudio Gomes, é enfado e canseira. Oh, glória, aleluia. Essa palavra aqui não mente, irmão. Ela é fiel e verdadeira. Ela fala da minha vida e da tua vida. Aleluia. E nessa noite Jesus está falando comigo e com você. Se prepare, Israel, aleluia. Se prepara, aleluia. Porque o Rei dos Reis vai rasgar os céus, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, todos os dias na nossa vida, todos os dias é dia de concerto. Todos os dias. Não é só quando vai na igreja, não, é todos os dias. Aleluia. E sabe que concerto é esse que eu tenho que fazer? Eu falo de mim, porque eu tenho que olhar para mim, irmãos. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, oh glória, e coma desse pão e beba deste cálice. Examine-se a você, eu tenho que me examinar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh glória. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Isaías é bem contundente com o povo e diz assim no versículo 5, no versículo 4 dele: ninguém há que clame pela justiça. Aleluia. Naquela ocasião, o povo de Israel não estava nem aí, não estava clamando por justiça, não queria saber de nada. Aleluia. Nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Olha aí, irmãos, louvado seja Deus. Minha esposa trabalhou 12 anos em uma empresa. 12 anos. Ela saiu de lá. Alguém te chamou para testemunhar. Você lembra que você falou para mim? Só que tinha que chegar lá diante do juiz. Você chegou aí? Chegou aí, né? Chegou aí. Chegou lá. O juiz olhou para ela. Ela falou para mim. O juiz olhou para ela e disse assim: se você mentir aqui, vai sair direto para a cadeia. Foi isso, filho? E eu em casa sem saber. Aleluia. Irmãos, é o juiz da terra. Se mentir, vai para a cadeia. E o juiz dos juízes? Aleluia. Como que vai ser, irmão? Aleluia. O juiz da terra não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente. Mas o juiz dos juízes ele é onipresente, é onipotente. Aleluia. Ele tem todo o poder. Ele conhece o meu pensamento, o teu. Ele conhece todas as coisas. Aleluia. E não vai. Ei, oh, masini canta lava, acharai de canta. Ei, glória, aleluia. Em Isaías, no seu capítulo 43, versículo 13, eu gosto desse versículo que diz: ei, antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Não há quem possa impedir, não há quem possa impedir, não há quem possa enganar o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está nesse lugar, irmão, nessa casa. Aleluia, Ele está, Senhor. Oh, glória, eu creio, Jesus. Aleluia. No versículo 5: chocam ovos de basilisco e descem teias de aranha. Aqueles que comerem dos ovos deles morrerá, e apertando-os sai deles uma víbora. Aleluia. Irmão Cláudio Gomes, que é da Bahia, eu sou de Pernambuco, o evangelista é ali de Natal. Eu não sei vocês, mas eu pegava os ovinhos das lagartixas, elas colocavam assim, eu pegava o ovo. Minha esposa sabe disso, ela vai saber agora. Eu pegava, não sei se eu falei também, pegava o ovo, ele é um pouco molinho, né? Gente, espremia assim, saía. Aleluia. Eita glória! Saía aquela víbora, viu? E aqueles ovos lá não é de se comer não, filho. Se comer, morre. Não é de se comer não. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Foi isso que Isaías estava falando para o povo. Aleluia. Isaías falando para o povo que aquele povo chocava ovos de basilisco, ou seja, a produção dele, o que eles estavam fazendo, o fruto, oh glória, o fruto deles era para matar e não para viver. Aleluia. O que eles estavam fazendo era para destruição. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Isaías usa essas palavras, irmão, para dizer como que estava a situação daquele povo. Aleluia. Glória a Deus. Oh glória, aleluia. E as teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. Aleluia. As suas obras são as obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós somos privilegiados. Aleluia. Sabe por quê? Porque João, primeira epístola de João, diz assim, ó: filhinhos. Aleluia. Glória a Deus. Filhinhos, se pecar, junto de você tem um advogado. Oh, aleluia. Oh Deus, oh, que privilégio nós temos, irmão. O advogado está do meu lado, está do teu lado. O advogado está aqui entre nós. Aleluia. O advogado, o filhinho, está do seu lado. Oh, maravilha. Aleluia. Se pecar, junto de vós está o advogado, e o nome desse advogado é Jesus. Aleluia. E você quer saber de uma coisa? Ele advoga todas as tuas causas. Ele é teu advogado. Na terra contratamos advogado às vezes quando precisamos, né? Mas temos que ter a certeza e a fé no advogado dos advogados. Aleluia. Porque se o advogado dos advogados não estiver presente, o advogado da terra não vai fazer nada. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Isaías, ele falava a verdade. Você sabe como Isaías morreu? Quem sabe? Como Isaías morreu? Quem sabe? Como Isaías morreu? Como? Fala logo. Aleluia. Pode falar aí, irmã Zabete. Cerrado ao meio. Cerrado ao meio. Oh, glória. Sabe por quê, irmão? Aleluia. Isaías morreu cerrado no meio. Sabe por quê? Aleluia. Porque pregava a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Porque pregava a palavra. Aleluia. Aleluia. Foi cerrado ao meio, pregando a palavra. Oh glória. Um outro morreu numa cruz de cabeça para baixo, porque pregava a palavra. Aleluia. Irmãos, a palavra é uma só, é a verdade. A palavra é uma só, é a verdade. Oh glória. Essa palavra, irmão, ela é como o fel, amarga, ela entra,
amarga, mas no estômago ela vira mel. Oh, glória, aleluia. Ela entra como fel, mas no estômago ela vira mel. Oh, glória, aleluia. Nessa noite, olhe para você. Nessa noite, eu tenho que olhar para mim. Aleluia. Eu tenho que ter um coração gigante. Você tem que ter um coração gigante. Sabe o que é coração gigante, irmão? Eu vou falar para você. Você perdoa. Você perdoa. Você perdoa. Você perdoa. Você perdoa. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Pedro disse: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar ele? 7 vezes? Jesus olha para ele e fala: meu filho, não somente 7, mas 70 vezes 7. Oh, glória, aleluia. Quantas vezes você já perdoou? Ih, pastor, já perdoei um monte. Perdoa mais um monte. Tem mais um monte para você perdoar. Porque se você não perdoar, aleluia, irmão, a porta do céu vai estar fechada. Não tem jeito. Quer abrir a porta do céu para você? Perdoa. Amém? Amém, igreja? Amém. Irmãos, esta é a palavra nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite.